nos elementos da reconvenção, que o que está ali inserido consegue elidir a pretensão do autor da sua petição inicial, inibe os efeitos da revelia. Porque se o que você escreveu na reconvenção serve não só para contra-ataque, como também para resistência, evidentemente que você não será revel. Então, meus amigos, é perfeitamente possível reconvir sem contestar. Próxima pergunta. Professor Renato, se reconvenção é defesa, por que tem natureza de ação? Na verdade, isso é uma discussão que, com todo respeito, não tem grande validade. Ela, para nós aqui, é importante, para um advogado, que evidentemente, quando for formalizar a sua petição inicial, a sua reconvenção tem que se atentar aos requisitos do artigo 282, para o concurseiro e para quem vai prestar o exame de ordem. Mas, na prática, isso não tem na teoria, isso não tem grandes repercussões, porque reconvenção ser ação, ser defesa, tanto é que há autores no Brasil hoje, como o professor Cássio Scarpinella Bueno, que defende que a reconvenção não teria natureza jurídica de ação. Então, tecnicamente falando, primeiro, não há nada desarrazoado em falar que uma ação pode ser uma defesa. Assim o é, como nós já vimos no programa, os embargos à execução. Mas mais importante do que isso, mais relevante do que essa distinção, é saber qual é a função da reconvenção no ordenamento. Mas a sua história, a gênese da reconvenção ter natureza de ação, decorre do fato de que o réu está formulando uma pretensão no judiciário. E, historicamente, quando o réu deseja inverter os polos e cobrar do autor determinado bem jurídico, evidentemente que se faz isso por meio de uma ação. É claro que o pedido contraposto não tem natureza de ação, mas é uma pretensão que o réu formula. Mas se vocês forem verificar, todas as possíveis reações ativas do réu, pretensões que o réu formula, como ação declaratória incidental, como denunciação da lide e reconvenção, tem natureza jurídica de ação. Então, se o autor, para entrar no judiciário, para romper a inércia do judiciário, precisa demandar por meio de uma ação, e a petição inicial é o invólucro processual que corresponde à pretensão do direito material, o réu também, quando quer formular esse pedido e não pura e simplesmente contestar, resistir, o que ele tem que fazer? Ele deve, evidentemente, formular um pedido por meio de ação. Então, acho que é acertado, apesar de ser irrelevante teoricamente falando, a reconvenção ter natureza jurídica de ação. Próxima pergunta. Professor Renato, qual a diferença entre o ônus da impugnação específica e a revelia? Muito bem, aqui a gente está num outro campo específico, a gente está falando de contestação agora, e nós vimos no primeiro bloco sobre o ônus da impugnação específica. A questão é de se perguntar, qual que é a diferença entre o ônus da impugnação específica e revelia? Na verdade, a revelia é um efeito que decorre do não cumprimento do ônus da impugnação específica. Existe talvez uma questão importante entre diferenciar a revelia dos efeitos da revelia. O que há de comum entre o ônus da impugnação específica e a revelia são os efeitos, que todos geram os efeitos da revelia, que é o artigo 319. Deixa eu explicar para vocês. Se você não cumprir o ônus da impugnação específico ou for revel, presumem-se aceitos os fatos alegados. Então, a presunção de veracidade dos fatos é uma regra material, é uma sanção material decorrente da revelia. Só que qual que é a diferença entre revelia e ônus da impugnação específica? Enquanto a revelia é ausência de defesa, o ônus da impugnação específica é o não cumprimento da defesa da maneira correta. Ou seja, aqui é a ausência de defesa, aqui é defesa defeituosa. Os efeitos são os mesmos. Mas nesse caso, você não apresentou defesa, você não contestou. Qual o nome disso? Revelia. Agora, quando você contesta, mas você não contesta utilizando o ônus da impugnação específica, ou seja, você faz uma defesa, quanto aos juros, nem vou falar de tão absurdo.
quanto essa matéria furta em me responder porque me dá nos nervos. Isso aí é não cumprimento do ônus da impugnação específica. Então, revelia, falta de defesa. Não cumprir o ônus da impugnação específica é defesa defeituosa. As duas situações geram a mesma consequência, que são os efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados. Ok? Próxima pergunta. Professor, por que o curador especial somente ajuda o réu citado de maneira ficta? Muito bem. Para a gente poder entender isso, nós temos que partir de uma premissa importante. O que vem a ser citação ficta? Vamos dar um passo atrás. Citação é a forma como você traz o réu em juízo para que ele possa se defender. A citação tem duas modalidades. A citação real, que é pelo correio e pelo oficial de justiça, e a citação ficta, que se dá por edital ou por hora certa. A citação pelo correio e pelo oficial, elas geralmente constatam se o réu tomou ciência ou não da citação. Por quê? Porque o oficial de justiça que goza de fé pública vai à sua residência e constata que você estava lá ou não estava lá. Da mesma forma que o correio, o carteiro vai à sua casa e quando você recebe a carta, você assina o aviso de recebimento que volta para os autos do processo. Todo mundo sabe que existe a teoria da aparência, que é aquela regra que explica que aquele que aparentemente tiver poderes para receber citação, pode recebê-la, não é isso? Então, por exemplo, o gerente de uma empresa pode receber citação, o porteiro de um prédio em algumas situações, mas isso é matéria jurisprudencial. O que nós temos que entender é que, via de regra, e aqui nós estamos trabalhando com isso, o oficial de justiça e o carteiro conseguiram constatar, daí o nome porque se chama citação real, conseguiram constatar que o réu realmente foi citado. Agora, a citação ficta eu não sei. Eu não sei se o réu leu o edital. Eu não sei se ele foi citado por hora certa. Porque, na verdade, a citação por edital vai ocorrer quando você não souber quem é o réu, quando ele residir em local incerto ou de difícil acesso, artigo 231 do CPC. Nessas três situações, em uma dessas três situações, o juiz vai autorizar a citação por edital. E é provável, muito provável, que o réu não tome ciência dessa citação. Por quê? Porque você não sabe quem é ele, talvez nem ele saiba que está sendo demandado. Às vezes o local de difícil acesso, e se ele mora no local de difícil acesso, como é que ele vai ter acesso ao edital? Certo? E local não sabido, é possível que você não saiba o paradeiro, ele pode estar até no exterior. E é muito provável que ele não leia o diário oficial, que ele não vá ao átrio do fórum, no jornal da cidade ele pode não tomar ciência. Principalmente em cidades grandes, que às vezes não é praxe você colocar no edital, o edital num jornal de grande circulação. Então, na verdade, é muito difícil que o réu, na citação por edital, tome ciência. Por hora certa, igualmente. Na verdade, por hora certa existe uma facilidade, porque por hora certa presume-se não só que o oficial compareça por 3 vezes, que é o elemento objetivo, o oficial tem que ir por 3 vezes na casa do réu, como também existe um elemento subjetivo, ou seja, a suspeita de ocultação, artigo 227. Mas a despeito de ter que concorrer esses dois fatores, comparecer 3 vezes em dias e horários distintos e suspeita de ocultação, é possível que o oficial tenha se equivocado. É possível, por exemplo, que o oficial presuma que ele esteja se ocultando, quando na verdade realmente ele não tomou ciência, porque ele não estava, ele não enfim, é um revendedor externo, não fica em casa, passa 2 meses fora de casa. Então, qual foi o cuidado que a lei resguardou? A lei disse que se o sujeito foi citado por edital ou por hora certa, os efeitos da revelia vão ser atingidos com uma certa parcimônia, ou seja, a lei autoriza que se nomeie um curador especial, nós vimos isso no primeiro bloco, que não cumpre o ônus da impugnação específica, ele pode fazer defesa por negativa geral, e esse curador especial que vai proceder a essa defesa do réu pode inibir os efeitos materiais da revelia. É por isso que o réu que foi citado de maneira ficta não necessariamente vai sofrer os efeitos da revelia.
Se ele for citado por oficial de justiça,